Olá a todos vocês, nossos seguidores aqui do SecreCast. Sejam bem-vindos. Venham comigo para mais um bate-papo gostoso aqui sobre educação. E aí, estão curtindo as nossas redes sociais? Entrem lá no nosso canal do YouTube, deixem um like, se inscrevam e vamos juntos, vamos conosco. E hoje teremos por aqui duas convidadas. E o convite de hoje é muito especial porque elas estão aqui para nos contar sobre a história delas dentro do SECRE, sobre um novo capítulo na nossa história do SECRE, mas elas irão contar para todos aqui também sobre um prêmio, sobre um reconhecimento que elas acabam de receber nesta semana e que é muito significativo. De quem eu estou falando? De que lugar é este? É do SECRE Kids, a nossa nova unidade de educação infantil. E eu tenho aqui hoje as queridíssimas Fernanda e Larissa, que irão fazer este gostoso bate-papo. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada por estarem aqui conosco nesse dia de hoje. Obrigada. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Ah, lindas. Vocês Tudo estão bem. muito bonitas aqui. Vamos lá falar um pouquinho, como eu disse agora, de um novo capítulo, não é, meninas? Na nossa história, na história de 25 anos do SECRE, onde no ano passado a gente teve aí essa alegria, né, em inaugurar uma nova página, que é a do SECRE Kids, que hoje está sob o comando, sob a responsabilidade de vocês duas, não é isso? Isso mesmo. Então, é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje, sobre o SECRE Kids, mas, como não pode ser diferente, sobre vocês no SECRE também, a história de vocês, né? Vocês duas, desde muito pequenas, têm uma história no SECRE, né? Isso mesmo. Não é, Larissa? Desde bem pequena. E aí nós queremos que vocês tragam um pouco dessa história de vocês no SECRE, né? Para irmos aí coroando os nossos 25 anos. Quem quer começar? Os mais novos primeiro, aqui hoje? A ordem da contrária. Pode ser, fiquem à vontade. Então vai lá, Larissa, conta um pouquinho da sua história no SECRE e depois vamos para a Fernanda. Bom, a minha história no SECRE já começou há muitos anos, né? Na verdade, ainda como estudante, lá em 2005, o SECRE ainda não, era no São José, mas não na unidade que é hoje, né? Isso, é. Eram em duas unidades, uma para educação infantil e outra para o Fundamental 1. Né? Você já foi direto para do Fundamental, né? Foi direto para do Fundamental, isso. Ainda não tinha o Fundamental 2, nem o médio, né? Em 2006, que teve a inauguração da unidade onde é hoje o SECRE, né? Que aí já abriu mais turmas para o Fundamental 2 e, se não me engano, para o médio também. Sim, né? foi. Então, lá em 2005 que começou a minha história no SECRE. Eu me formei no terceiro ano do ensino médio em 2016 e depois continuei na escola, trabalhando, né? Como monitora, auxiliando algumas professoras. Assumi também a coordenação do horário integral Sim. em 2019. Que foi um período muito bom do horário integral, né? Isso mesmo. Permaneci 3 anos, né? Na coordenação do horário integral. E logo em seguida assumi as turmas do 6º ano com a disciplina de matemática. Isso. Larissa, você está nesse grupo aí que a gente tem comentado aqui nas histórias dos nossos ex-alunos, né, que se formaram lá conosco e que hoje já são profissionais atuantes aí no mercado, né, e no seu caso, atuante na própria escola, como nós temos outras histórias também, né? Hoje a gente tem outros ex-alunos que trabalham conosco, que fazem parte da equipe, e que é muito legal escutar isso, porque a gente escuta essa mistura de história, né? Você teve a fase de aluna, você teve a fase depois de, né, como você está relatando aí, de outras funções, hoje de professora, agora, né, lá à frente do SECRE Kids, de diretora. Então, são muitas fases numa história só, né? Numa única história, várias fases, e que isso traz pra gente também um sentimento tão grande em relação à escola,
de muito amor, de muito carinho. Pertencimento mesmo. Isso mesmo, Então, sempre que fala da escola, vem aquele sentimento gostoso, assim. Uhum, isso mesmo. E você, Fernando, como que é a sua história com o SECRE? Então, a minha história também começa lá em 2005, início de 2006, quando eu inicio lá na educação infantil. Eu assumi uma turma de nível 2 na época, Sim. que ainda estava na avenida, né, Da Castro Alves. Na unidade da Castro Isso. Alves. Eu entrei para substituir uma professora que já assumia a turma. E assim ali eu fiquei por 4 anos com turmas de nível 2, né? E aí participei também do período de mudança, né? Aquela fase da obra que a gente fala que teve os professores que viveu a obra junto com as crianças ali, desviando, né? Porque Sim. teve um período assim. Levando Você as pegou essa crianças, fase também. peguei essa fase de levar as crianças para conhecer a nova unidade em excursão, que a gente fazia excursão de uma unidade para outra. Então, eu participei de todo esse processo ali, né? E vi esse crescimento acontecer ali no início, né? Bem nesse início. E tudo acontecer ao mesmo tempo, né? Porque foi tudo ao mesmo tempo, assim. E aí, por um tempo, eu me mudei de Divinópolis. Fiquei um tempo fora. Fiquei 10 anos fora de Divinópolis. Sim. E nesse período, várias coisas vêm acontecendo durante esse tempo que eu estive fora. Em 2017, eu resolvi fazer a matemática também, entrar para essa área. Fiz o curso de matemática, trabalhei um tempo nessa Educação Fundamental 2, em outra cidade, e volto para Divinópolis em 2021. Em 2022... Trazendo já essa experiência. Já trazendo aquela experiência antiga lá de 2 anos, de trabalhar com crianças de 2 anos, mais a experiência de ensino fundamental. Mais a experiência do Fundamental 2, com outras vivências também, né? E tudo. E aí eu volto em 2021, né? E em 2022 eu retorno para o SECRE, assumindo turmas dos 8º anos, né? E a partir daí eu assumi essas turmas dos 8º e 9º anos, onde eu atuo atualmente. Então, que nós temos uma dupla da matemática. Uma dupla da matemática. E atualmente eu estou nessas turmas, né? Do 8º e 9º. E surge o SECRE Kids no meio da história da matemática aí também, né? E da pedagogia, junto com todo esse processo de experiência com a educação infantil. Sim. Né? É bom ouvi-las, né? E para os nossos ouvintes também entenderem que as duas, né? Têm já aí diversidade nessa vivência, nessa experiência na história do SECRE, né? Com diferentes idades, com diferentes funções. Isso é muito bom, que traz uma bagagem, né, de conhecimentos, de experiências, traz um know-how aí. E acredito que isso tem contribuído para a função que hoje vocês duas estão exercendo, não é verdade? Com certeza, né? Toda vivência que a gente tem, toda experiência que a gente tem, gera um conhecimento. Claro, isso mesmo. É uma experiência geral, não só da educação, mas também da gestão, né? De estar à frente aí, não só com as crianças, mas a gestão também de pessoas, com as pessoas, né? Que é o que a gente diz hoje, que é um dos grandes desafios e que a gente tem que ter um zelo, um cuidado muito grande na questão de gestão com pessoas. E vocês escola, que já tiveram outras experiências têm essa contribuição a dar, né? E a escola, eu falo que nada mais é do que pessoas. O tempo todo são pessoas, exatamente. São as crianças que são as pessoas mais importantes, os alunos. Mas né, é a lida com a grupo equipe, com as famílias. Equipe, as né? famílias. Isso mesmo. Então, isso se resume é o ponto em pessoas, principal. Né, de estar em uma escola. Verdade, né? É isso mesmo. Mas aí a gente chega, então, até 2024, onde, como eu disse aqui na apresentação, abre-se um novo capítulo, né, uma nova página na história do SECRE, que é esta nova unidade, que nós chamamos hoje de SECRE Kids. Conta um pouquinho pra gente, Larissa, você primeiro, novamente. Como que é essa unidade? Vá lá, o que você achar interessante aqui em trazer para os nossos ouvintes. Vamos lá. A nossa unidade do SECRE Kids, né, era uma escola já existente. Nós assumimos em maio de 2024. Isso. Então, tivemos que adaptar várias coisinhas, né, culturas diferentes. E que hoje já está
lindamente. Já tem a cara do SECRE, Já você tem a cara diria? do SECRE. Já tem a cara do SECRE. Isso é importante, porque o SECRE Isso. tem ali uma alma, né? A cultura, né, do SECRE. Ser cultura, ser SECRE é uma cultura forte, né? Isso mesmo. Já está a carinha de SECRE. Isso é importante. E desde maio, então, né, do ano passado, a gente vem adaptando várias coisas com as famílias, com as crianças, com as pessoas, né, que frequentam todos os dias, né, para os nossos colaboradores, para receber as crianças, né? E isso já vem se desenvolvendo desde maio. Hoje, podemos dizer assim que temos uma equipe muito boa, né? Engajada. Isso. Né? Com pais e crianças, né? Bem satisfeitos com o nosso trabalho, que é o que eles trazem de feedback para nós, né? Importante, né? E a nossa estrutura do SECRE Kids, ela, como o próprio nome diz, né, Kids, é somente para educação infantil. Então, a gente tem ali as crianças pequenininhas até os seus 5, 6 anos. Sim. É uma estrutura menor. Isso é legal, né? também, né, Larissa? Porque cria naquele ambiente não só questões de espaço, de mobília, mas de vivências muito específicas para essa faixa Isso. etária, né? Então fica um ambiente muito mimoso, muito Mais acolhedor, aconchegante. aconchegante. Isso, é a Isso palavra. mesmo. Para as Ia falar crianças, sobre né? essa estrutura agora. É uma estrutura um pouco menor, né, do que a nossa sim, unidade, comparada, né, à unidade do São José, mas com esse intuito de ser um pouco menor, para atender as crianças Porque o objetivo é pequenas. que ela seja realmente só de Isso. educação infantil. Isso né? mesmo, isso. Para dar esse ar de mais aconchegante, né? Para acolher mais essas crianças. Então, por exemplo, o nosso pátio, né? Ele é um pátio um pouco menor, com um brinquedo específico para educação infantil dentro dessa faixa etária de até os 5, 6 anos. Sim, sim. Dentro da nossa estrutura lá, a gente tem tudo que uma educação infantil precisa também, né? Sim. Por exemplo, que é muito importante nessa primeira infância. A biblioteca, né? Para as crianças fazerem, Ter o estímulo à terem leitura, os momentos de né? leitura, que é tão importante para desenvolvimento da linguagem, né? Que é nessa primeira infância. Sim, muito bem. E, Fernanda, falando dessa cultura, como tem sido a rotina, como é esse trabalho de vocês com esse olhar específico para a educação infantil, que é um ambiente que é aconchegante, mas vamos falar um pouquinho do processo de aprendizagem, do ponto de vista pedagógico, como vocês têm desenvolvido esse trabalho lá? Esse trabalho ele é feito com muita cautela, pelas professoras mesmo. Elas têm os treinamentos e tudo. Isso é importante. E essa jornada ela é feita planejada. Sim. Nada é feito sem um planejamento. Sim. Antecipado. Isso é muito importante, porque por mais que às vezes os pais acreditam assim, a educação infantil não tem muito valor, deixa lá só para brincar mesmo. Acho que é só para olhar, né? Só Às para olhar, vezes. né, Larissa? O cuidado, Mas né? não é verdade, né, Fernanda? Tudo tem uma intencionalidade pedagógica. Todos os trabalhos, todas as atividades são feitos com objetivos bem pensados mesmo para trabalhar essa coordenação motora dessa Isso. primeira infância. A linguagem, a gente tem todo esse cuidado também com as crianças através, né, das rodas de música, né? Inclusive nós temos as aulas de musicalização, Com né? o professor Léo, né? Lá a musicalização com o Matheus, é verdade. né? O Léo é no inglês. Que né? também trabalha conosco, né? Lá no SECRE do São José. E aí a gente trabalha isso com o fundamento mesmo, né? Com as crianças. E além dessa rotina pedagógica, é importante falar que todo o material utilizado lá, a gente utiliza o SAS, a gente, né, trabalha que é um com material o SAS. de excelência, né? Digo isso com propriedade, porque nós já vamos aí para cerca de 13 anos, se não me falha a memória agora, de utilização do SAS, e a gente conhece o material desde o infantil à finalização dele do 3º ano, né? E é um material que eu desconheço em termos de qualidade, de eficiência, né? Então, se a gente tiver uma boa equipe, bem preparada, bem treinada, com aquele material, é fantástico, né? É sucesso, né? É sucesso. É sucesso. Isso mesmo.
E, assim, o inglês, como você falou, Sim. o Léo, né, que dá, ele O fornece Léo é um as amor, né? aulas de Professor inglês. muito carinhoso, muito dedicado. Então, eles têm aulas de inglês uma vez por semana no SECRE, né, Kids. Isso. E Isso é um ponto importante, ponto, né? é. O Secre Kids não tem a proposta ainda, né? Quem sabe, futuramente, não podemos afirmar nada nesse momento, mas não tem ainda a proposta de bilinguismo que acontece no Secre de São José, né? Isso. Mas as crianças estão desenvolvendo muito bem. Eu tenho certeza. É até um ponto que nós estávamos conversando sobre isso, sobre a dedicação das crianças, o empenho das professoras com as crianças. Então, assim, a gente está vendo o desenvolvimento evoluir assim, fantasticamente, essa mudança de cultura, que coisa boa, que está sendo visível, né, nos corredores. É uma escola que se propõe aos cuidados, claro, que são muito importantes nessa faixa etária, né, o cuidar da criança, mas é uma escola que se propõe também à excelência no pedagógico, né? A criança não está ali só para ser alimentada, ter uma sonequinha, fazer amizades, desenvolver a socialização, mas ela está lá para o aprender também, não é isso? Isso, para ter esse desenvolvimento, né, esperado dentro da faixa etária da educação infantil, é muito importante também, né, a gente sempre ressaltar que, às vezes, as pessoas pensam justamente aquilo, né, que a educação infantil não tem tanto valor, problema, não tem importância. Não vai fazer nada mesmo, a criança vai só brincar, vai só ficar olhando a criança, vai brincar e vai lanchar na escola, só isso e nada mais, né, muito errado, né, esse pensamento, vamos dizer assim. Sim, é um que, equívoco. Tem tantas coisas que são trabalhadas na educação infantil que depois auxiliam muito lá no fundamental. Sim. Como, igual a Fernanda falou, a questão da coordenação motora, por exemplo, né? É lá na educação infantil, por exemplo, que as crianças vão aprender a rasgar um papel, a fazer uma bolinha de papel, escrever com giz no chão. Isso tudo depois vai auxiliar lá no fundamental, na hora que a criança for, por exemplo, pegar um lápis e for introduzir a letra cursiva. Com certeza, né? Isso mesmo. Lá, mesmo ainda na educação infantil, a gente trabalha já a escrita, né? Mas com a letra bastão. As crianças têm, por exemplo, a caixinha lá com areia para trabalhar o traçado das letras, que depois auxilia na hora de escrever com lápis. É a base, né, Larissa? É o alicerce Isso ali. mesmo. E é exatamente onde tem que ser muito bem trabalhado, muito bem cuidado, como a Fernanda disse, tudo com muito planejamento e com objetivos pedagógicos muito claros, né? Essa é a importância, né, do planejamento, porque às vezes existe a dúvida, mas para que um planejamento na educação infantil? Né? Vamos trabalhar isso. Sim, então, se eu não tiver o objetivo até o primeiro bimestre, o que nós vamos trabalhar? O que eu tenho que desenvolver é com essas crianças? Né? O que se espera que essa criança aprenda? Né? Uma criança de 1 ano. Os pais chegam lá e me perguntam isso, Fernanda, mas o que vai ensinar? Uma criança de 1 ano? Muita coisa. Então, a gente Fernanda, já é aquela história que eu até gosto muito de dizer para os pais, que é assim, se a criança da educação infantil chegou em casa, e o papai ou a mamãe perguntar para ela, o que você fez hoje na escola? E ela vai responder, eu brinquei. Está certíssima a resposta da criança. Porque para ela, aquilo ali é uma verdadeira brincadeira. Mas para a professora, quando eu pergunto, o que foi dado na escola hoje? Ela tem que saber dizer com clareza que ela brincou sim. Ela brincou de amarelinha, mas era com o objetivo de reconhecimento dos números, né? Ou ela brincou de um jogo que era com o objetivo de trabalhar regras, os combinados da sala ou as cores. Para a criança era só o brincar, e para ela tem que ser mesmo, porque a educação infantil ela é lúdica. Aí e se torna prazeroso, né? Exatamente. Aí entra o prazer, né? E justamente é isso que a gente trabalha com as crianças. Por isso que a gente tem um programa bem definido, ótimo, de bimestral, do que cada turma vai trabalhar, né? De acordo com os objetivos. Lógico que cada criança vai desenvolver aquela história da pipoquinha, né? Cada um história de acordo com o seu tempo,
desde que esse tempo esteja dentro do quadro de idade já esperado, né? Exatamente. Porque a gente precisa de apavorar, né? E atropelar as etapas. Porque existe muito essa dúvida. Meu filho está acompanhando a turma dentro do esperado, da idade dele, sim. Né? E aí existem muitas preocupações quanto a isso dos pais, né? Até uma dica importante para as famílias, você não tem que comparar o seu filho com outra criança. Você sempre tem que comparar a criança com ela mesma. Como que estava o desenvolvimento dela em fevereiro? Como que está o desenvolvimento dela em maio, em junho? Como que ela chegou ao final do ano? É esta linha de observação que tem que ser traçada, né? Porque é a evolução da própria criança. Claro que, como você acabou de dizer muito bem, tudo dentro de um esperado para aquela faixa etária, para aquela turma, né? Porque também, se a gente observar que uma criança está fora da curvatura do esperado, aí ali a gente tem que ter um olhar especial sobre ela, né? E é essa busca que a gente sempre faz. Inclusive, os portfólios são feitos justamente para que os pais, né, também tenham esse olhar, tanto a avaliação dos professores, né? Sim. Mas quanto dos pais. O portfólio é um desenvolvimento que a gente desenvolve na educação infantil para ver a evolução dessa criança mensalmente, se está evoluindo ou não. Sim. E ao final de cada bimestre, o que os pais até ficam felizes quando a gente mostra para eles é a entrega desse material junto com um relatório. Né? Cada professora prepara um relatório junto com a coordenação, todo um trabalho muito bem feito, para que eles tenham uma noção de como foi o desenvolvimento dessa criança. Eu até brinco, falo com os pais, é o boletim deles no final do bimestre, viu? E muitos pais ficam ansiosos, né, para receber. Ficam doidinhos. Na hora que pega o portfólio, já vai direto lá no relatório para ver, né, como que foi o desenvolvimento, se foi legal, se não foi. Sim, aí é a ansiedade do pai, né? A gente entende também. Mas por falar nisso, nos pais, vamos falar um pouquinho da importância da parceria com as famílias. Em toda etapa educacional, ela é fundamental. Eu sempre digo isso na escola, né? Gosto, inclusive, de começar as nossas reuniões de pais agradecendo-os pela presença e pela firme e constante parceria, porque sem ela, a escola não dá conta sozinha e a família não dá conta sozinha. E lá na educação infantil, como que vocês veem, como que vocês entendem que deve ser essa parceria escola e família? Essa parceria, ela vem... é tão tranquilo a parceria família e escola, a gente acha é tão importante isso conosco, que a gente trabalha isso com muita, eu falo até assim, com muita leveza com os pais. Sim, precisa ser mesmo. Até pelo fato, né, uma unidade menor. Então, a gente tem um contato muito direto muito com próximo, os pais, né? Muito próximos. Cria-se até um vínculo com esses pais. Até mesmo no portão, todos os dias, eles têm um contato. Ou a Larissa está no portão, ou eu estou no portão junto com esses pais. Tem esse contato direto com vocês, tem um contato, né, muito direto. E mesmo que nenhuma de nós, né, estejam lá no portão e tudo, eles têm esse contato muito fácil com todos da equipe. Esse canal de comunicação Esse canal de comunicação é muito fácil de lidar e tudo. E os pais, eles pedem mesmo essas reuniões. A gente chama para as reuniões, os pais participam, inclusive as reuniões estão muito participativas. Que né? Ótimo, isso é ótimo os sinal. Pais não estão faltosos das reuniões, igual teve a reunião do pais. início de ano. Então, assim, isso é importante, né, nessa fase. É importante porque não existe desenvolvimento da criança se só a escola trabalha. Com certeza, Larissa. E só os pais trabalham. Precisam os pais e a escola trabalharem para ter o desenvolvimento da criança, né? Isso mesmo. Muito bom. E isto é bem característico, né? É ainda mais característico na educação infantil. Mas eu gostaria que vocês dissessem aqui também, né, até mesmo para esclarecimento dos nossos ouvintes, o porquê de uma unidade, né, do SECRE em outro bairro, em outra localização. O que vocês trazem sobre isso? A ideia de ter uma outra unidade do SECRE, principalmente para a educação infantil, é mais na questão de localização. Porque quando as crianças são menorzinhas,
os pais ficam meio receiosos de, por exemplo, colocar às vezes numa van, né, Verdade. para levar para a escola. Uhum. E às vezes assim, é muito corrido o tempo, né, de trabalho. Tem criança que fica às vezes com a avó de manhã, e o pai tem que sair do trabalho, ir na casa da avó, levar a criança na escola. Então acaba ficando muito corrido. E aí a localização é algo que pesa muito para as crianças que estão na educação infantil. Verdade. Como a nossa unidade do SECRE está lá no São José, era algo que se tornava um empecilho para as crianças da educação infantil, não para as do fundamental. A gente ouvia muito, né? Falar assim, nossa, o meu sonho é matricular o meu filho no SECRE. Mas eu moro muito longe. Mas eu moro no Bom Pastor, eu Isso. moro no Manuel Valinhas, eu moro aqui mais pelo centro. Então, agora é a solução para esses pais, com esse novo endereço. Foi esse o intuito, né? Esse é o objetivo. De atender uma maior quantidade de famílias, mas né, nesse quesito de transporte mesmo das crianças. Sim. Então, sendo numa localização mais central, igual estamos ali localizados no Cidil, né? Está perto de outros bairros, como o Centro, o próprio Cidil, Manuel Valinhas, Bom Pastor, né? E aí facilita esse trajeto para vários pais. Conseguimos agradar a vários pais nesse sentido, Isso né? mesmo. Que tinham esse sonho de trazer os filhos para o SECRE, e o SECRE veio até eles, na verdade. Não é isso? Isso. Legal, muito bom, muito bom. Ô, Fernanda, e como tem sido assim, os desafios? Como que você vê a situação da educação hoje? Ela é muito desafiadora mesmo. Mas como que vocês estão se posicionando nesse atendimento aos pais, nessa formação de equipe, né? Que também são vários lados a serem acompanhados. Relata um pouquinho para a gente assim, dessa rotina, desse cumprimento de vocês em relação a esses desafios. Todos os dias é um desafio diferente. Na educação, sim, isso não é tem natural. como, é natural, né? Mas a gente tenta, né, o tempo todo tratar isso de uma forma bem tranquila, para que isso aconteça, sem que, ao menos, transpareça o que for mais desafiador, né? Lógico é necessário que transparência é com necessário as famílias, transparência. Né? Isso é regra de certeza, ouro do né? SECRE. E Isso não é pode uma deixar regra de de ser ouro. no SECRE Kids, né? E isso a gente trabalha mesmo com essa transparência, né? Através de informação, a comunicação. Esse né? contato direto que você acabou de relatar, né? Vocês Com estando ali certeza. presentes no portão, diariamente, isso também já facilita, Com eu acredito, certeza. não é isso? Então, tudo isso sobre o que acontece no dia a dia, o que facilita, né? Para transferir isso aos pais, às famílias, os desafios, a gente tenta fazer da forma mais tranquila possível. Muito bem. Né? Para Isso que mesmo. todos estejam bem ali no ambiente. Esse é nosso objetivo, né? Esse é o objetivo. Acolher bem, atender bem e fazer o melhor possível. Isso mesmo. O Larissa relata também um pouquinho assim sobre essa rotina escolar. Vocês já mencionaram aqui, lá nós temos a aula de musicalização, temos a do inglês, mas como que é uma rotina da educação infantil no SECRE Kids? A rotina ela varia um pouquinho de acordo com a idade, né? Sim, a gente mas pensa, no geral. Isso, a gente pensa assim, que às vezes é tudo a mesma coisa, mas tem umas diferencinhas mais em questão de adaptação mesmo de cada faixa etária. Igual é a rotina em casa também com criança, que varia de acordo com a idade, né? Claro. Mas, no geral, as crianças têm o primeiro momento ali que a gente fala que é uma socialização, né? As professoras normalmente deixam ali umas brincadeiras livres com as crianças, né? Às vezes com o brinquedo de casa, que tem o dia do brinquedo, ou com o brinquedo da escola, né? E depois vem para o momento da rodinha, Sim. que é um momento muito importante, onde são trabalhados muitos conceitos com as crianças, por exemplo. Os combinados, né? Além dos combinados, mas outros conceitos também, por exemplo, como que o tempo está hoje, né? Dias da semana. Tudo lúdico também. E tudo de forma lúdica, às vezes com musiquinhas. E sempre tem, por exemplo, um ajudante do dia. Pra A criança ter, ajudante do dia. Isso. Para Bonitinho ter demais, né? a criança... muito. Para ter... Eles ficam ansiosos para chegar o dia deles. Para ter a referência de quem é o ajudante do dia e o respeito também de qual dia é o meu dia de ser o ajudante, né? E isso entra ali na Bonitinho parte demais. dos combinados também com as crianças. Bonitinho. Depois, as professoras sempre trabalham ali alguma atividade específica para a faixa etária. Então, aí que vai variar de acordo com a questão idade. mais pedagógica, né? propriamente dita, né?
às vezes uma motricidade, né, ou alguma atividade mais pedagógica quando das crianças maiores, né, um pouquinho, utilizando o nosso material do SAS, que já foi comentado aqui. Depois vem o horário do lanche, né? Sim. Que aí já deu uma fominha nas crianças. Após o lanche, eles têm ali um momento livre novamente, até que todos os colegas acabem de lanchar. E aí tem novamente alguma outra atividade direcionada. Aí, de acordo com os dias da semana, vai variar. Por exemplo, tem dia que tem o inglês, tem dia que tem a motricidade com o Matheus, aula de música com o Matheus, ou, por exemplo, um momento de biblioteca, que aí tem a contação de história. Biblioteca, né? muito importante. Então, de acordo... E está linda a biblioteca, né? Maravilhosa, recheada de eu adoro livros. ela. Então, de acordo com o dia da semana, vem a atividade específica. Hortinha, né? Lá tem. Ontem realizamos o plantio da horta, né? Com algumas turminhas. Estamos finalizando o plantio da horta. E eles adoram, porque eles amam pegar na terra. Algumas crianças têm uma gastura com a terra. Né? Alguns não Mas queiram... esse contato é muito importante, né? Na infância. Alguns não queiram pegar no primeiro momento, e aí a gente vai conversando, coloca depois um pouquinho de terra na mão. Delícia que é. Aí depois já era. Eles queiram mexer todo dia. Aí E eles têm também... o ano inteiro, né? Isso, e eles têm também a rotina de cultivar, de regar o que eles plantaram, de cuidar São muitos daquilo que eles ensinamentos plantaram. numa atividade como essa, Isso, né? muitos. Como você acabou de dizer, desde descobrir o que é a textura de uma terra, até conhecer esses alimentos, cultivar, saber cuidar. E o né? saber esperar depois comer, também. E aí vem a questão de formação de bons hábitos alimentares, educação Isso. alimentar. São muitos conhecimentos envolvidos fora numa o atividade. processo, que eles adoram ver as plantinhas crescerem mesmo. Aí, Quando começa, por exemplo, como nós plantamos lá, a mudinha de tomatinho cereja, né? Aí cada criança planta uma mudinha. E aí, na hora que começa o tomatinho eles ficam doidos. a nascer, primeiro dá a florzinha, aí depois nasce o tomatinho, ele vai crescendo, vai ficando verde, depois fica vermelho. Todo dia tem um relato pra gente. Quando a gente encontra com a criança no corredor, o tomatinho já tá nascendo, o tomatinho tá verde, tá crescendo, vai ficar vermelho. Isso é muito lindo. Um processo que eles adoram acompanhar. De desenvolvimento infantil, Isso. né? Muito legal, muito legal. E como a gente já afirmou aqui, tudo traçado, planejado, com os objetivos, mas com muita leveza, com muita ludicidade, com muito prazer. Porque a educação infantil tem que passar por esse viés. Aliás, a educação como um todo, mas ainda a infantil, pelo viés do prazer, não é? Eu sempre falo isso com as professoras, com todos que entram lá. Eu falo que o primeiro passo para entrar tem que amar. Isso mesmo. Porque a educação, se você não ama, se não faz por amor, não flui. Você não precisa entrar na educação para isso. Porque tudo que você vai fazer, você tem que fazer com amor. Mas a educação, e partindo ainda da educação infantil, né, é um cuidado ali diário. Sim. Não é simplesmente... eu falo que a educação não é só o ensinar o beabá. Educação, ela parte de um todo. Desde a educação em casa, com os nossos filhos, né? E o que a gente quer que os nossos filhos aprendam é o que a gente tem que transferir para essas crianças que estão lá. Eu falo isso muito para os pais, porque eu tenho um de 3 anos também, que passa por esse processo. Então, a gente tem, assim, uma afinidade muito grande. Eu falo com os pais que eu faço uma troca com eles. Inclusive, até de situações mesmo. Às vezes, eles chegam lá, porque eu converso muito com eles. Eu falo que, às vezes, a gente tem um atendimento mesmo de um bate-papo, de uma troca de conversa mesmo, de experiências. Eles chegam trazendo as experiências dos filhos deles. Eu falo, olha, eu já passei por isso. E assim comigo funcionou. Outras vezes eles falam comigo, Fernanda, eu passei por isso também, agora trocam, né? Talvez possa funcionar. Então eu falo que por isso uma que troca de é uma troca de informação. E eu falo muito isso com os pais. Mas são vínculos de confiança. Isso eu falo isso com os pais é muito bom, né? A gente ter esse vínculo e eles entenderem que de fato a gente está ali para ver essas crianças não só como alunos. Sim. Mas são crianças que nós estamos ali preparando cidadãos que daqui a pouco vão se tornar adultos. E que adultos nós queremos para o nosso futuro. Temos que prepará-los, né, para esse mundo aí. Não é simplesmente... Nós trabalhamos ali o respeito com essas crianças, né? Então, assim, isso faz parte do processo da educação. Sim, né? Com certeza.
E é esses adultos que nós queremos, né? E falando do amor pela educação, né? Porque criança também aprende muito pelo exemplo. Claro. Né? Principalmente na educação infantil, que eles tentam copiar tudo, né? Ao máximo. Então tem que ter um bom exemplo lá dentro. Né? Quando você ama o que você faz, você traz aquilo. Transborda isso o tempo todo, né? A esponja, né? Que a gente fala. Tudo com mais amor e com mais leveza. Isso. Então, a gente falou de pontos muito importantes. De um espaço que está adequado, né, que oferta para as crianças acolhimento, mas oferta também essa questão de ter um ambiente preparado para eles, com as salas, tamanhos de salas, mobiliários, um playground super adequado. Falamos da importância dessa parceria da escola com as famílias, de ter um olhar muito zeloso, muito atento pedagogicamente, que traga objetivos claros, né? E precisamos falar um pouco também dos serviços que a escola oferece, que são muito importantes para as famílias, como no caso de psicologia e fonoaudiologia, né? De aula extra, como tem a aula do balé. Comentem um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, eu acho esse serviço, eu falo que para coordenação, para direção pedagógica da psicologia, da fono, isso para mim assim é fundamental. Porque eu falo que o professor, ele é o que tem o melhor olhar para uma criança. Com certeza. Ele está visualiza ali o tempo todo, né? Ele está o tempo todo, ele convive com essa criança diariamente e ele visualiza. Muitas vezes ele aponta, olha, algo, eu observei na fala algo diferente, não sei se está ultrapassando do limite ou está dentro desta faixa. E com o apoio... acende um alerta. Ela acende um alerta. E quando a gente tem esse apoio de uma pessoa especialista, ela traz isso para a gente de uma forma muito clara, muito transparente, que facilita, né, o trabalho para passar isso para os pais com muita clareza do que fazer, do que abordar. A mesma coisa com a psicologia. Quando a criança tem alguma dificuldade, a Júlia, né, que é a nossa psicóloga lá, traz isso com tanto amor, com tanta clareza para os pais também, porque elas transferem isso para os pais sobre o que foi observado na criança, se é necessário um acompanhamento, se não, se ali na escola mesmo, qual o trabalho, ela orienta a coordenação de qual o trabalho nós vamos ter dentro da escola com essa criança. Então, assim, isso faz a diferença até no desenvolvimento dessa criança. Com né? certeza. Com então, certeza. esse papel Fantástico. É importantíssimo mesmo. E eu acredito que por isso tudo que nós estamos pontuando aqui, né? Por esse trabalho de excelência, mas também que é um trabalho acolhedor, zeloso, carinhoso, que vocês estão aí com a notícia maravilhosa do que aconteceu essa semana, não é? Com a escola, Isso que mesmo. acabam de receber, né, na última quinta-feira, agora esse prêmio, esse reconhecimento de a escola ser tão nova, mas já ter conquistado em menos de um ano um reconhecimento de escola destaque. Eu preciso que vocês relatem essa novidade aqui para nós, meninas. Isso mesmo. Nós recebemos, né, o Dr. Delano, vereador, na escola, que veio nos fazer o convite para receber esse reconhecimento na Câmara dos Vereadores, né? Foi agora essa semana. Estivemos presentes para receber essa premiação de escola destaque em Divinópolis. Show demais. E como vocês se sentiram com este reconhecimento? A palavra é essa mesmo, né? Vocês estão lá fazendo as transformações, fazendo a educação acontecer e em tão pouco prazo já tiveram esse reconhecimento através do olhar de uma pessoa que observou, né, a transformação que a escola, a transformação pela qual a escola passou. E aí, qual que é o sentimento de vocês em relação a isso? Fala, Fernanda. Olha, eu fiquei, assim, muito feliz pelo convite, porque realmente, de fato, a gente está ali na rotina, né, do dia a dia, trabalhando para que tudo dê certo. E quando você tem alguém de fora que fala, realmente, eu estou vendo que está dando certo e existe uma mudança ali, porque realmente foi uma observação, né?
de Ele fora até para dentro. vizinho, né? Mora próximo à escola e foi mesmo. observando As dia a mudanças, dia, né? né? As transformações estéticas, vamos dizer assim, mas as transformações essenciais que ocorreram na escola, né? Então, isso é fantástico, né? Você ter um Dá um reconhecimento sentimento externo. de que estamos no caminho certo. Né? Isso. Fazendo Parabéns. da forma correta. Né? Nossa, incrível, né? Incrível. Trouxe realmente uma alegria muito grande e isso deixa aqui a marca de que fazer bem feito vale a pena, né? Isso Mesmo que haja esforço, que dê trabalho, mas o que vale a pena é o que é feito da melhor maneira possível, como vocês estão Com fazendo, dedicação, meninas, né? Com dedicação, com muito suor mesmo, porque a gente sabe que é, mas vocês estão de parabéns. A equipe Secre Kids está de parabéns por esse reconhecimento, né, por essa conquista. As famílias, porque como a gente diz, uma escola ela não existe sozinha, ela é através da parceria, então esse prêmio ele precisa ser dividido entre todos. É para vocês duas, mas é para a equipe como um todo, para as crianças, para as famílias, é um Com prêmio certeza. coletivo, não é verdade? Isso mesmo. Ah, muito bacana, muito, muito bom. Mais uma vez, meus parabéns para vocês, não é? Obrigada. Muito E para a obrigada. gente ir encerrando aqui, o que, é que vocês gostariam de deixar sobre educação, sobre a escola, um recadinho para as famílias, o que vocês sentirem no coração aí. Olha, o meu recado para as famílias é que faça tudo o que você for fazer, a escolha, faça tudo com amor para a educação. Tudo vem através do amor, da dedicação mesmo e do empenho. Então, esse é meu recado para vocês. Viu? Muito bem. E você, Larissa? É isso mesmo, né? Que se nada for feito com esse amor que a Fernanda falou, não dá certo, né? Não vai pra frente. Então, tem dado certo porque tem amor. Porque é com amor. Podemos dizer isso? Com amor e certeza. com carinho, né? Isso mesmo. Parabéns mais uma vez e muito obrigada por participarem aqui conosco deste bate-papo, né? Espero que através deste SecreCast mais pessoas tenham conhecido sobre a rotina, né? Sobre a existência até do Secre Kids, que é esse nosso novo capítulo na história do Secre e que ainda tem muita história para acontecer pela frente. Muitos e muitos anos ainda. Muitos e muitos anos, isso mesmo, né? Isso aí. Obrigada. viu? Muito obrigada, meninas. Obrigada. E a vocês que nos acompanharam até agora, estiveram aí, participantes, deixem seus comentários, deixem aquele like neste vídeo e em todos os outros dos nossos SecreCasts. E ainda tem muito mais pela frente. Não deixe de nos acompanhar. A cada semana, um bate-papo especial por aqui. Beijos, muito obrigada!